E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de orientação a objetos em Python. Só que agora a gente vai falar sobre um dos nossos princípios Solid, só que nós vamos falar do princípio relacionado à letra O, que é o princípio aberto fechado. Esse princípio, pessoal, ele é um dos que eu mais gosto. Ele é muito interessante. E a gente vai falar justamente do princípio aberto e fechado porque ele está muito relacionado com o que nós vimos na nossa aula passada de associação de classes. Eu até já fiz um arquivinho aqui, olha, em que eu estou mostrando a quebra do princípio aberto e fechado. Eu já vou falar um pouco sobre ele, mas vamos primeiro entender o que é o princípio aberto e fechado. Olha só, vem comigo nessa transição aqui, olha. Eu joguei princípio aberto e fechado no Google, cru, bem cru mesmo, joguei, e olha o que está me aparecendo, até mesmo aqui no verbete do Wikipedia. Na programação orientada a objetos, o princípio aberto e fechado estabelece que entidades de software, pode ser classes, módulos, funções, devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Isso é, a entidade pode permitir que o seu comportamento seja estendido sem modificar o seu código-fonte. O primeiro pensamento que você pode ter é o seguinte: Rafa, não, como assim, cara? Como é que eu não vou conseguir modificar código-fonte? Isso significa que eu tenho que fazer uma coisa e deixar ela lá parada, não pode mudar? Olha, é mais ou menos, mas deixa eu mostrar qual que é a essência disso daqui. Vamos mostrar a quebra do princípio aberto e fechado e depois a gente vai entender o que é o princípio na prática. Olha só, vamos voltar comigo aqui em código. Eu tenho, olha só, uma classe que se chama circo. E nessa classe, eu tenho um método que se chama apresentar, e dependendo do comando que a gente coloca, eu apresento, olha só, ou apresento o show do palhaço, ou o show do malabarista. Então, olha aqui, do jeito que está aqui, ele vai apresentar o show do palhaço. Vamos ver isso daqui rodando certinho? Eu vou abrir um terminal, né, aqui. Vou lá para minha aula 9, certo? E olha só, Python 3, run.py, o palhaço está apresentando seu show. Beleza. Eu posso chegar aqui tranquilamente e alterar o meu comando. Nesse caso, o fluxo do meu projeto aqui é que eu vou chamar o show do malabarista, certo? Certo. O malabarista está apresentando seu show. Ok. Então, a gente já sabe qual é o comportamento dessa minha classe aqui de circo, né? Ela apresenta os shows que eu quero. Só que tem uma coisa, pessoal. Vamos supor que eu queira colocar, por exemplo, um outro elemento aqui. Vamos supor que eu quero colocar um show de mágico. Nesse caso, eu vou ter que fazer muita coisa nessa minha classe. Por exemplo, eu tenho que chegar aqui, colocar def show mágico, tem que colocar um self, né, para falar que eu estou no contexto dessa minha classe circo, e aí eu vou criar um outro show de mágico. O mágico está apresentando o seu show. E aí eu vou chegar aqui nesse if e vou colocar, olha só, command 3. Então, se o meu comando ele for 3, agora eu consigo acessar o show do meu malabarista, né? E, assim, pessoal, de acordo com o que está aqui no nosso código, tá tudo certinho. O projeto vai rodar. Eu vou vir aqui, né? Deixa eu limpar o meu terminal. Aqui, olha. Não, eu não troquei, né? Show mágico, aqui eu coloquei show malabarista. Show mágico, isso. Deixa eu rodar de novo aqui. Isso, o mágico está apresentando seu show. Beleza, consertamos aqui. Então, de acordo com o projeto desse jeito, ele está rodando. Só que ele está quebrando o princípio aberto e fechado. Porque toda hora eu vou ter que alterar a minha classe de circo para colocar uma nova funcionalidade. Em tese, isso não está certo.
Porque se eu vou colocando mais e mais funcionalidades, essa minha classe de circo, ela tende a crescer indefinidamente. Ela vai crescendo de acordo, né, com os elementos que eu for colocando. E a longo prazo, isso daqui tendo vários métodos e tendo vários ifs do jeito que está aqui, vai acabar se tornando um código muito esquisito. E isso é uma quebra direta do princípio aberto e fechado. Como que eu atento isso daqui para ficar formadinho, né, no princípio aberto e fechado? Bom, eu vou lembrar exatamente da minha aula passada, que é a aula de associação de classes. Eu vou chegar aqui, olha, e vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui para cima e eu vou colocar uma classe que vai se chamar artista. E nessa minha classe de artista, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um método construtor, e nesse método construtor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar replicar um pouco o que está aqui. Por exemplo, eu tenho um tipo de artista, certo? Um tipo de artista. Eu vou falar que esse tipo vai ser uma string. Eu vou armazenar esse tipo aqui como um atributo na minha classe. E nota que esse tipo pode ser palhaço, pode ser malabarista, pode ser mágico, certo? Certo. E eu vou ter aqui um método que vai ser apresentar show. Feito isso, eu vou retornar aqui um none, vou colocar um self aqui para falar que eu estou no contexto, né, dessa minha classe de artista. E aí sim, eu posso fazer o seguinte, vou até roubar esse print aqui de baixo para ficar rápido. Olha só, em vez de eu falar que o palhaço está apresentando o seu show, o self.tipo, o artista do tipo tal, vai apresentar o seu show. E olha que agora, essa classe artista se tornou genérica. Eu posso criar um objeto artista de palhaço, de mágico, de malabarista, sem nenhum problema. E eu vou chegar aqui, olha, e eu vou fazer o seguinte, vou tirar esses ifs, vou tirar esses métodos, certo? E agora o apresentar do meu show, ele vai ser o seguinte, em vez de eu colocar um comando aqui, eu vou colocar um artista do tipo artista. Pessoal, é muito parecido com o que nós vimos na nossa aula passada. Mas agora eu estou trazendo esse contexto para a gente do princípio aberto e fechado. E nota que, feito isso, eu vou sempre ter um artista.apresentar show. Então, por exemplo, eu posso ter, olha só, print, vamos falar aqui, olha, o circo está abrindo. O artista vai apresentar o seu show e eu vou colocar aqui o público aplaude. Então, olha aqui, eu vou ter, né, uma classe de circo que ela vai poder apresentar um show de um artista qualquer, né, que nós vamos instanciar e colocar aqui, e eu posso colocar um print aqui em cima e aqui embaixo. Tente entender esses prints como se fossem outras lógicas que a gente poderia colocar no nosso projeto aqui. E dessa forma, nota que artista vai ser bastante genérico. Eu tenho uma classe circo, então, que ela está se atendendo ao princípio aberto e fechado. Dessa forma, a gente tem realmente essa ideia de que a minha classe circo não precisa se alterar. Vamos ver isso aqui na prática mesmo? Olha só, eu tenho um circo, certo? Agora eu vou vir aqui e falar artista, só que eu vou falar que o meu artista vai ser um palhaço, certo? E eu tenho que colocar o tipo dele aqui, olha, palhaço. Eu vou ter também, vamos colocar aqui um mágico, que é um artista, certo? E vou colocar aqui mágico. E o que nós podemos fazer desse jeito? Chegar aqui e falar que eu vou ter um circo, vai apresentar um palhaço. Olha só como é que as coisas vão ficar desse jeito, né? Eu vou pegar o meu terminal
Deixa eu limpar ele aqui rapidinho e rodar, né? Beleza, aqui deu um errinho nesse apresentar show. Até já sei onde é que tá dando esse problema. Eu simplesmente não salvei aqui em cima. Pronto, acabamos de salvar. Vou rodar novamente aqui. Beleza. Aqui, olha, o circo está abrindo, o palhaço está apresentando seu show, o público aplaude. Olha que interessante, né? E se eu trocar aqui de palhaço para mágico, eu vou limpar aqui o meu terminal, o mágico está apresentando seu show. E agora, se eu precisar de criar, né, um outro artista, é a coisa mais simples do mundo. Eu não altero a minha classe circo. Eu coloco aqui malabarista, né, e o tipo malabarista. E coloco o malabarista aqui na apresentação do circo. Feito isso, olha que agora, né, eu tenho uma classe circo que não se altera e eu vou criando artistas para se relacionar com a minha classe circo. Feito isso, eu estou atendendo certinho o princípio aberto e fechado. A classe circo não se altera, eu crio outros elementos, né, que se associam com a minha classe circo. Então, a gente tem, né, exatamente esse tipo de caso aqui, olha. A entidade pode permitir que seu comportamento seja estendido sem modificar o seu código-fonte. Então é isso que nós temos, né, pessoal? Eu vou criando outras extensões de comportamentos de circo sem alterar o meu código. Bom, pessoal, esse é o princípio aberto e fechado. É um princípio que eu gosto muito. Ele é bastante utilizado de várias formas. A gente vai ver sobre o princípio aberto e fechado ainda em outros tipos de sessões, por exemplo, na injeção de dependência. Mas eu vou deixar isso para as nossas próximas aulas. Por hora, dá uma olhada em tudo isso que a gente fez, tente entender, né, tudo que veio a partir da nossa classe de circo se relacionando com a nossa classe de artista, e eu vou ficando por aqui. Bom, pessoal, a gente vai se vendo durante a criação aqui da playlist, e até mais.